Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder estar entrando aí na sua casa para ministrar essa palavra. Creio que o Senhor vai tocar o teu coração. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o tema da palavra é revelação gera transformação. E uma coisa que eu acredito que nesses dias, o que Deus quer mais fazer na nossa vida é que sejamos transformados. Então feche os seus olhos e vamos orar, pedir que o Espírito Santo nos ajude a ministrar essa palavra para você e que você também possa ser transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra é viva, eficaz, é poderosa. Senhor, e nessa oportunidade, nós queremos, Senhor, que essa palavra entre no nosso coração, toque a nossa vida para que nós possamos recebê-la e sermos transformados à sua imagem, à sua semelhança. Amém. Então eu quero falar nessa oportunidade de sermos transformados à imagem, à semelhança do Senhor Jesus. Tudo começa quando nós temos uma visão de quem é Jesus na nossa vida. Primeiro, eu preciso receber essa revelação de quem é Jesus na minha vida. E depois que acontece isso, eu acredito, por experiência pessoal também, que a nossa vida nunca mais será a mesma. Quando nós recebemos a revelação, como Pedro, por exemplo, ele esteve com Jesus e Jesus pergunta para ele, fala: Pedro, quem diz os homens que sou eu? Ele diz: olha, uns diz que você é Elias, outro diz que você é um dos profetas, mas Jesus disse: mas e vocês? E você? Quem diz que eu sou? E ele disse: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: olha, quem te revelou não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Então, o poder do Evangelho, só o poder do Evangelho pode transformar a nossa vida. Esse Evangelho que tem o poder de mudar a nossa vida, mudar os comportamentos, mudar o nosso coração. Então, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos 2 Coríntios 4, verso 4, diz assim: mas se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Nós, os quais os Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o que está dizendo aqui? Paulo está dizendo, ó, o Evangelho ele tem que estar descoberto na nossa vida. Mas para aqueles que se perdem, ele está encoberto. Ou seja, para aqueles que não querem receber ou não receberam a revelação de Deus, a Bíblia diz que o Deus, letra pequena, deste século, cegou o entendimento para que as pessoas não recebam essa revelação. Deixa eu te contar uma experiência, não sei se você já passou por isso. Eu me lembro que quando eu me converti, eu vi muitos milagres, eu vi Deus fazer muitas coisas, mas eu logo fui tocado por Deus no meu espírito e houve uma transformação na minha vida. Isso foi logo de cara. Eu recebi assim o toque de Deus, o toque do Espírito Santo, e veio uma alegria muito grande no meu coração. Eu não tinha muitas experiências, mas eu senti que algo dentro de mim mudou. E eu pensei assim, poxa vida, o que será que é isso? Eu não tinha convicção nem entendimento que o Espírito Santo faz isso na nossa vida. Então, essa alegria que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu fiquei pensando como é que eu ia administrar isso. E eu ouvi uma das palavras de Deus na minha vida. Sabe o que o Espírito Santo falou? Eu não quero que você seja só uma pessoa alegre. Eu quero que você seja transformado. Então eu falei, mas é verdade, eu preciso ser transformado. E tinha muitas áreas, ainda tem muitas áreas da minha vida que eu preciso ser transformado. Eu não sei você que está me assistindo aí na sua casa, tem palavra que você precisa abrir o teu coração. Tem áreas da nossa vida que nós precisamos abrir o coração e falar: Senhor, nessa área eu preciso ser transformado. E você vai ouvir ele dizer: precisa. Então é uma decisão minha. Eu preciso tomar a decisão e ter um entendimento que eu preciso ser transformado pela palavra de Deus. Então, o que Paulo também fala em 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18,
quando Deus fala nessa mudança, diz o seguinte: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem pelo o Espírito Santo. Então, nós precisamos, todos os dias, estar preparado para ser tocado pela palavra de Deus, para ser transformado à imagem do Senhor Jesus. Então, o rosto tem que estar descoberto. O Espírito Santo, ele precisa, ele tem que ter acesso na minha vida à palavra de Deus, à palavra da verdade. Jesus é a palavra é Jesus Cristo. Então, o meu rosto tem que estar descoberto para que possamos receber revelação de áreas, de situação, de coisas que não agradam a Deus na minha vida. Não precisa Deus levantar um profeta toda hora e falar, você precisa mudar nessa área, você precisa mudar nessa área. Não, nós temos o Espírito Santo e Ele fala conosco. Quem sabe nessa oportunidade você vai ouvir o Espírito Santo te revelar, como revelou para Pedro quem era Jesus, algumas coisas que precisam ser mudadas e transformadas na nossa vida. Era costume da época as mulheres usar um véu, esconder o rosto, mas agora não precisa mais esconder o rosto, era o que Paulo estava dizendo, com o rosto, ele falava com o rosto descoberto, nós vamos enxergar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, meu rosto tem que estar descoberto, eu tenho que enxergar a verdade, enxergar a palavra de Deus. Olha que Pedro diz, 1 Pedro 2,9, diz as Escrituras: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus, a fim de proclamarmos as verdades daqueles que nos tirou das trevas, da escuridão, daquilo que estava escondido, para a sua maravilhosa luz. Então eu acredito que nós fomos transformados de um lugar de treva, de escuridão, e hoje nós estamos na maravilhosa luz do Senhor. Então, eu acredito que o Espírito Santo tem trabalhado para que venha sobre a minha vida, venha sobre a tua vida. Eu tenho chamado isso de um grande avivamento. Quando vem um avivamento, não é para mudar só a minha vida, é para mudar lugares, pessoas, na escola, no governo. Então, eu creio que vem um avivamento para que Deus possa mudar a nossa vida. Então, quando a gente olha para o espelho, e eu sei que os homens não. O homem vai lá, dá uma olhadinha no espelho rapidinho e vai para o trabalho. Mulher não, passa um tempo, 10, 15, 20, 30 minutos, eu não sei quanto tempo. Mas, quando você começa a olhar muito para o espelho, você sabe que você começa a enxergar algumas imperfeições. Vai na frente do espelho, gasta um tempo olhando, daqui a pouco você descobre que tem uma ruguinha ali, outra aqui. Por que Paulo diz isso? Porque tem um ensinamento por trás disso, que diz o seguinte, Tiago também diz assim, capítulo 1, verso 23 e 24, ele diz o seguinte, isso é muito importante, porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não é praticante, não pratica a palavra da verdade, assemelha-se a um homem que num espelho vê o seu rosto natural, ele vê a si mesmo e contempla, e depois que ele se retira, logo ele esquece da sua aparência. Então, o problema é não guardar a palavra da verdade no nosso coração. É falta de ter entendimento, é falta de gastar tempo com a palavra, orando, buscando ao Senhor, prestar atenção naquilo que Deus quer fazer na nossa vida e tomar cuidado com a rotina. Eu falo isso porque muitas vezes a rotina, ela vai fazendo algo na nossa vida que você já até sabe que você tem que fazer. E na palavra de Deus, e relacionamento com Deus não é assim. Nós temos que separar um tempo para ouvir o Senhor, ouvir o Espírito Santo. E eu creio que nós, como cristão, e eu falo isso para as pessoas, tem algo que precisa estar implantado na minha vida. Eu preciso praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar implantada em mim. Tiago diz o seguinte, recebei com mansidão a palavra de Deus que é implantada em vós e ela é poderosa para salvar as vossas almas. Hoje a minha alma está salva, mas amanhã quando eu acordar, eu vou ter que também
permitir que o Espírito Santo toque a minha vida e eu preciso praticar a palavra da verdade. E eu sei que tem muitas circunstâncias, situações difíceis, mas quando a palavra, que é Jesus, está implantada em mim, eu estou pronto para enfrentar muitas dificuldades. Olha o que Mateus capítulo 7, verso 26 em diante diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as praticam, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os ventos, sopraram os rios, e deram com ímpeto, e aquela casa, ela caiu. Por quê? Porque ela não estava edificada sobre a rocha. Quando uma casa não está edificada na rocha, quando ela não está edificada na palavra, vai vir vento, vai vir muitos problemas, e nós precisamos entender que nós temos que estar preparados todos os dias para enfrentar problemas, para enfrentar dificuldades, para enfrentar pessoas que vão trazer problemas para a gente e até pessoas que vão querer nos tirar do sério. Essa semana alguém já quis tirar você do sério? Ah, bispo, quis tirar assim, eu saí do sério. Então se prepara que na semana que vem vai preparar outra pessoa até a gente enxergar que a palavra de Deus que está implantada em mim, ela tem que trazer paz no meu coração para que eu possa enfrentar qualquer dificuldade e não sair, porque tem pessoas que desequilibram muito fácil, fica nervoso muito fácil. Não, olha o que Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, eu tenho uma sugestão para você. Nós precisamos ser transformados. Como é que funciona isso? Eu preciso ler a palavra, eu preciso ter relacionamento com Deus, eu preciso que o Espírito Santo toque a minha vida, mas sem esse procedimento de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, e vencer nessas áreas, jamais eu serei transformado. Eu conheço um irmão, esses tempos atrás aí, um irmão sincero, ama a Deus. Ele estava falando: estou cansado, bispo, de controlar, eu sou uma pessoa muito nervosa, quando eu percebo eu já briguei com a esposa, quando eu percebo eu já saí do sério, quando eu percebo eu falo coisas que eu não deveria ter falado, eu sou muito colérico, eu sou áspero com as pessoas, e eu me sinto muito ferido às vezes, e essa pessoa já está há muito tempo na igreja. E aí ela fala: eu queria ser uma pessoa amorosa, eu queria ser uma pessoa diferente, eu queria ser uma pessoa que tratasse as pessoas diferente. Eu falei: olha, o negócio é o seguinte, eu acredito que se você começar a praticar a palavra da verdade, se começar a ter relacionamento com o Espírito Santo, eu creio que Deus pode transformar você numa outra pessoa. Então, essa palavra, quando nós recebemos revelação de quem é Jesus na nossa vida, nós temos que ser transformados. Então, eu preciso estar com o rosto descoberto, eu preciso entender que quando eu me proponho a ser transformado, tem algumas coisas que vão depender de mim. Por exemplo, tem gente que é muito colérica, tem gente que é fleumática, tem gente que não tem paciência com os outros, tem pessoas que não têm paciência em casa, com a família, com os filhos. Então, até que nós possamos ser transformados, depende de mim. Então, eu quero profetizar na tua vida que esse tempo de um avivamento que está chegando, o Senhor vai tocar a nossa vida para que nós possamos gastar tempo com Deus, gastar tempo com o Espírito Santo. Então, nós temos que ter essa realidade da palavra de Deus. Precisamos servir ao Senhor. Então, o meu alvo é mudar, meu alvo é ser transformado, porque a Bíblia diz que existe uma ardente expectativa das pessoas em me ver transformado. Olha o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 19, porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então tem gente, eu sei que tem uma expectativa na minha família, na casa onde eu trabalho, se eu for transformado, eu creio que Deus vai me usar para transformar muitas pessoas, e eu creio que o Espírito Santo está pronto para nos aperfeiçoar. Agora, eu já vi algumas pessoas falar: pastor, eu tenho algumas dificuldades, eu tenho muita fraqueza, e eu tenho uma notícia para te dar: o Espírito Santo de Deus, ele nos aperfeiçoa, sabe aonde? É nas nossas fraquezas, é nesse lugar que o Espírito Santo vem
e trazendo uma palavra para a minha vida e para a sua vida, para você suportar algumas coisas. Olha o que a Bíblia diz, Paulo, ele é especialista, ele diz assim, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo, segundo Coríntios 12, 9. Então, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha vida. Então, tem áreas da minha vida que o Senhor está dizendo, a minha graça te basta. Vai vivendo, vai entendendo, vai deixando a minha palavra fluir na sua vida. Então, se você está passando algo na sua vida hoje que eu não sei o que deixa Deus tratar da sua vida, deixa Deus tratar do seu coração, porque a graça de Deus, ela é poderosa para mudar a minha vida. Então, eu tenho falado para algumas pessoas que esse tempo de treinamento, nós estamos num treinamento ministerial. Agora, o que vai mudar a minha vida? São as experiências com Deus, são as experiências com o Espírito Santo, são os irmãos da igreja que Deus usa às vezes até para falar coisa que a gente não gosta, a gente olha e fala, meu Deus, o que eu preciso fazer? É nessa hora que algumas situações traz a nossa vida para ver o quanto eu já morri, o quanto eu fui transformado. Então, eu profetizo na tua vida, eu profetizo que o testemunho interior na vida dos irmãos, na nossa vida, é poderosa para mudar a nossa vida, e Deus, com certeza, Ele enviou Jesus Cristo através do Pai para mudar a nossa vida. Agora, tem pessoas, como Felipe, como tantos outros que andavam com Jesus. Jesus, ele foi enviado por Deus, e o próprio Jesus traz uma testemunha do Pai, e esse Felipe ainda, ele fez uma pergunta para Jesus, lá em João 14, 9, diz assim, disse Jesus, Felipe, há tanto tempo eu estou contigo, e você não tem me conhecido, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, eu quero dizer para você, que esse processo de transformação, eu preciso ser transformado. E Jesus fala para Felipe, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de avivamento, tempo de transformação, eu creio que nós temos que buscar a Deus de todo o coração. Então, eu quero abençoar a tua vida, eu quero profetizar na tua vida, e eu creio que o Espírito Santo é o consolador da nossa vida. A Bíblia diz que Deus enviou o Consolador para que nós possamos ser consolados. O Pai enviou o Consolador para a minha vida, para que o meu ministério, para que o seu ministério fosse cumprido na terra. Então, entenda isso, entenda que o poder de Deus, que a palavra de Deus é poderosa para transformar a minha vida. Então, esse tempo é um tempo da gente procurar ouvir o Senhor. É o tempo de a gente procurar receber a palavra de Deus. Como é que eu faço isso, bispo? É orando, é buscando ao Senhor, é servindo os irmãos, servindo a igreja, fazendo tantas coisas que Deus permitiu para que nós possamos ser transformados na nossa vida. Agora, claro que tem um processo de consagração. Eu preciso consagrar a minha vida ao Senhor. Eu preciso consagrar, e na oração do Pai Nosso, quando Jesus falou para os discípulos, olha, vocês querem aprender? Eu vou ensinar a oração, como é que funciona. Ele fala, Pai Nosso que estás no céu, seja feito a tua vontade. Ah, legal. Então, eu quero dizer para você que muitas vezes consagrar a nossa vida é entender isso que Jesus falou. Tá bom, Senhor, eu quero consagrar a minha vida fazendo a tua vontade, porque se eu fizer a tua vontade, eu serei transformado. Se eu não fizer a tua vontade, muito dificilmente eu vou fazer a minha vontade. Então a minha oração hoje é para que eu seja transformado, mas fazendo a vontade do Senhor. Então, às vezes a gente tem que orar assim, Senhor, ore em mim a tua vontade, através do Espírito Santo. Então, muitas vezes, eu faço essa oração quando eu tenho convicção daquilo que eu estou fazendo é a vontade de Deus, acerca de um assunto. Então, muitas vezes as pessoas já vieram uma vez para mim, um rapaz falou, eu queria que você fizesse uma oração para mim a respeito do meu trabalho. E na hora veio o Espírito Santo e falou, olha, pergunta por que ele quer que você faça essa oração a respeito do trabalho dele. Eu disse para ele assim, olha, eu posso orar a palavra, a vontade de Deus para a tua vida, mas
se existir alguma coisa de errado que você está fazendo, e você pedir, você concordar que Deus faça a vontade dele na sua vida, você pode perder esse emprego. Ele olhou para mim, ele falou assim, então eu não estou preparado para você fazer essa oração. Por quê? Porque tinha alguma coisa ali que não era vontade do Senhor. Então, eu entendo que fazer a vontade de Deus é estar alinhado com a verdade, com a palavra de Deus, e muitas coisas, fazendo a vontade de Deus, pode ser que Deus vai te contrariar. E aí é aquele negócio, o Espírito Santo pode te contrariar, o Espírito Santo pode dizer não, o Espírito Santo pode permitir algumas situações na sua vida, na sua jornada, porque é aquele negócio, a gente pega o texto lá, eu sou mais do que vencedor. É verdade, somos vencedores em Cristo Jesus, mas isso não implica que somos blindados a passar algumas circunstâncias permitidas por Deus. Por exemplo, passar vergonha. Já passou vergonha? Eu posso te contar uma série de situações que eu já passei, e Deus falou para mim, eu permiti que você passasse por isso. Já foi humilhado? Já passei por situações assim, mesmo tendo que morrer, às vezes, para ser transformado, viu? Você que está me assistindo, vai precisar morrer em algumas áreas da sua vida, porque se nós somos muito vivos em algumas áreas da nossa vida, aí você fala, tudo bem, eu quero ser transformado, mas essa área eu não vou mudar. Então, quem sabe é nessa área que você falou que não vai mudar, é aí que Deus quer mexer, é aí que Deus quer tocar na nossa vida, e aí sabe o que Deus faz? Ele permite um contratempo, Ele permite uma dificuldade, e aí o problema é como a gente reage. Se você reagir negativamente, aí o processo de transformação vai demorar muito mais ainda. Mas quando eu me rendo, quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu falo, Senhor, muda a minha vida, muda o meu coração, Senhor, de verdade eu estou preparado, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero ser uma outra pessoa, eu quero ser um instrumento de Deus no Evangelho para tocar a vida de muita gente. Aí eu creio que você vai estar maduro e preparado para ouvir algumas coisas que talvez você ainda não está preparado para ouvir. Mas a nossa oração nessa manhã, entrando aí na tua casa, é que você tenha coragem de dizer, Espírito Santo, eu quero ser transformado, e se tem alguns caminhos, algumas áreas da minha vida que estão lá as escondidas, eu permito, Espírito Santo, que você toque a minha vida, me revele e eu vou mudar. Eu vou ser transformado, talvez você está num relacionamento que Deus falou, isso aí eu não abençoei e você está empurrando isso até agora. Pode ser que Deus fale para você, acabe com isso. Mas eu gosto tanto dessa situação. Talvez, se você pedir para Deus transformar a sua vida, e Ele fazia a vontade dEle na sua vida, talvez você vai ter que acabar com esse relacionamento aí. Talvez tem coisas na sua vida que Deus vai colocar um ponto final. E a pergunta é, você está preparado para isso? Você quer isso? Você quer ser consagrado ao Senhor? Você quer ser transformado à imagem e semelhança? Como nós lemos, olhar no espelho e ter a convicção daquilo que você está vendo? Agora, precisa ter coragem para fazer isso. Então, pense nisso e no final dessa ministração, ore a Deus. Fala, Senhor, eu preciso ser transformado. Mas além de precisar, eu quero ser transformado. Então, o problema é quando a gente reage negativamente, achando que não tem jeito, ou achando que dá para você resolver do seu jeito. Eu li um texto aqui na palavra de Deus, que Jesus foi humilhado de uma maneira, Salmo 22, olha o que está escrito no Salmo 22, verso 1, Deus meu, por que você me desamparaste? Não atenta para o meu bramido. E o verso 6 diz assim, mas eu sou como um verme, não como um homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Aí eu falei, não, aí Jesus não falou isso, falou que é um verme, E aí eu comecei a olhar e fui atrás para ver algumas coisas. Na verdade, o que está escrito aqui é que naqueles dias, o verme que está dizendo aqui, não é aquele verme que tem agora, é um tipo de animal
que quando eles pisavam em cima dele, quando eles amassavam, saía um líquido precioso, vermelho, que só tingia a roupa dos reis. E esse verme que Jesus falou, que ele estava dizendo que ele era esse verme, na verdade, era um líquido que saía quando esse animal era pisado, então ele era esmagado, e eles não matavam esse verme, mas ele se contorcia. E esse líquido era um líquido caríssimo. Sabe o que eu entendo que Deus está dizendo aqui? É que nós, pelo sangue de Jesus, pelo sangue precioso, que Ele verteu lá na cruz do Calvário, Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida e Ele quer transformar a sua vida. Agora, eu percebo que nesse animal, nesse verme que está dizendo aqui, pisava, mas ele não morria, ele se contorcia, e quando saía esse líquido caríssimo, eles usavam e o animal se recompunha, e depois ele era usado novamente para atingir a roupa dos reis. Agora, olha só, diferente, e eu fiz uma simbologia aqui, é de alguém pisar numa serpente. Pisa numa serpente para você ver. Ela te ataca com um veneno mortal. Por isso que eu te falo, cuidado aonde você pisa. Porque se você pisar numa serpente, ela vai soltar um guisado ali e é perigoso. Ela até dá uma picada e te matar. Então, dificuldades também revelam o nosso coração. Eu sei que, eu falei para você que algumas dificuldades você vai enfrentar, algumas posições você vai ter que enfrentar, algumas outras decisões vai ter que tomar, mas a pergunta é, está preparado para tomar essas decisões? Está preparado para enfrentar as dificuldades? Porque a nossa dificuldade também revela o nosso coração. Então, o que eu tenho para dizer para você? Que o Espírito Santo, ele quer ensinar a mim e a você a reagir positivamente. Nós precisamos aprender a reagir. Para ser transformado, eu preciso aprender a reagir. Suportar os irmãos, suportar muitas coisas, passar vergonha, ser humilhado. Porque a forma que nós reagimos é a maneira que Deus vai olhar para mim, para você, e vai dizer, você está pronto, você está transformado e preparado para passar para um outro nível. Então, o Espírito Santo trabalha muito nas nossas emoções, no nosso sentimento, e Ele quer interagir comigo e com você. Então, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, Ele não é um negócio. Ele é uma pessoa, mas Ele é uma pessoa imparcial. Ele veio para fazer a vontade do Pai na nossa vida, na minha vida. Então, eu creio que nesse tempo o Espírito Santo está pronto para preparar a sua vida e a minha, para que nós possamos entrar num outro nível. Então, o Espírito Santo está querendo falar na minha vida, falar na sua vida, conversar conosco, conversar com você, gastar tempo comigo, com você. Então, eu creio que nesse tempo, é um tempo muito especial na minha vida, na sua vida, e o Espírito Santo, Ele quer que na minha vida e na sua, a gente passa um processo de mortificação. Quando eu morro para mim mesmo, eu vivo para Deus. Quando eu não quero morrer para mim mesmo, aí eu vou dar muito mais trabalho para ter esse relacionamento com Deus. Então, o Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você, ele tem ciúme, ele quer ter um relacionamento para te proteger. Então, tem coisas que entristecem Deus, que entristecem o Espírito Santo. Efésios 4:30, diz assim, olha uma coisa importante aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que promove edificação, para que, de graça, aos que te ouvem, palavra de graça para os que te ouvem, e não entristeçai o Espírito Santo, ao qual foste selado para o dia da redenção. Eu fui transformado. Quando eu percebo que vai sair da minha boca algo que não vai transformar uma outra pessoa, eu sei que claro que nós temos que ter o domínio próprio, eu vou ficar com a minha boca fechada. Eu vou falar, Espírito Santo, eu não vou falar o que eu quero falar, eu vou permitir que o Senhor toque a minha vida, eu já fui transformado. Então, muitas vezes, nós passamos por situações e a pessoa logo ela já abre a boca e vai falando, e o Espírito Santo fala, poxa, eu queria que você ficasse com a boca fechada, eu queria que você não falasse isso, eu queria que você pagasse o preço, eu queria que você suportasse o dano. Já suportou o dano?
Então, muitas vezes, Deus manda eu e você suportar o dano. Então, porque quando a gente abre a boca precipitadamente e não suporta o dano, pode ser que a gente não esteja fazendo aquilo que o Espírito Santo mandou a gente fazer. Então, eu quero dizer para você que esse é o tempo de buscar Deus, de buscar o Senhor, de servir ao Senhor, de amar a Deus. Então, eu lembro que muitas vezes Deus dá uma direção, como Deus deu uma direção para Moisés. Moisés, um homem de Deus, um homem que carregava a graça de Deus na sua vida, e lá no monte Deus encontra com ele e dá uma tarefa para ele, e ele começa a falar: Senhor, mas o Senhor quer que eu volte lá para o Egito? O Senhor quer que eu volte para lá? Ele já tinha prometido que nunca mais ia voltar para lá. Às vezes você já diz assim para você mesmo: nunca mais eu vou fazer isso, ou nunca mais eu vou em tal lugar. Talvez, se for uma situação de pecado, é bom que você não volte mesmo. Mas talvez, se você saiu de um lugar que você nunca deveria sair, talvez se você fez um lugar que algo que você fez que não deveria ter feito, e Deus vai dizer: você vai voltar lá e vai se arrepender, e vai mudar essa situação, porque tem que ser você, não pode ser outra pessoa. Deus está dizendo: você vai voltar lá e eu quero completar aquilo que eu comecei na sua vida. E Moisés estava lá, e ele falou: Senhor, o Senhor quer que eu volte lá, mas para enfrentar o faraó? O Senhor sabe o tamanho daquele exército, o Senhor sabe o tamanho das pessoas. E ele falou: não, vai, a minha paz vai te trazer descanso e eu irei com você. Então, nesse diálogo entre nós e o Espírito Santo, muitas vezes Deus vai mandar você fazer algumas coisas. Talvez você não terminou o que começou. Talvez esse processo de transformação ainda depende de você fazer algumas coisas. E aí Deus fala para ele: olha o diálogo de Deus com Moisés lá no monte. Você vai, eu vou enviar um anjo. Vai um anjo lá na frente, você não vai sozinho, eu irei com você. Você não pode ter o coração obstinado, obedeça, ouça a palavra e vai. Então, muitas vezes Deus, Ele vai te pedir, ou vai te enviar a lugares que você saiu sem ser enviado por Deus, e talvez Deus está dizendo: olha, você quer ser transformado porque você fez uma coisa que você não deveria ter feito. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que voltar atrás. Então, Deus pode mudar os planos. Fala para você mesmo: Deus pode mudar os planos dele na minha vida. E eu creio que quando Deus, Ele acha graça aos nossos olhos, na minha vida, na sua vida, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas eu tenho que ter esse entendimento de ter a maturidade de falar: Deus, eu fiz coisa que eu não deveria ter feito, eu fiz coisa da minha vontade, e o Espírito Santo pode mudar a minha vida? Pode, mas alguma coisa, alguma atitude de fé você vai ter que tomar. E o Espírito Santo, ele tem que ter acesso à tua vida, ter liberdade. Estou falando isso por quê? Porque muitas vezes vem a palavra de Deus, às vezes vem a voz do Espírito Santo, e a gente fica retido ali sem fazer o que Deus pediu para a gente fazer. Agora, muitas vezes você vai estar num lugar, escute isso aqui é tremendo, você vai estar num lugar de conforto, vai estar tudo bem para você, e o problema não vai ser dinheiro, não vai ser provisão, porque hoje em dia a maioria dos problemas de pessoas que quebram com outras, e a maioria das pessoas quebram com outras, o Archer mesmo fala no livro dele, que a maioria dos irmãos que quebram com outros irmãos é por causa de ganância, é por causa de dinheiro. Então, se não for esse caso, mas se for uma outra situação, eu quero mostrar para você que tem situações que Deus vai querer tirar você desse lugar aí e te levar para um outro lugar. Mas talvez se você for pesar na balança para tomar essa decisão em ser transformado pelo poder de Deus, acontece algo aqui, na vida de Moisés, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, depois você lê. Olha o que Moisés fez pela fé. Pela fé, Moisés, quando homem já feito, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruires prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas e tesouros do Egito, porque contemplava o galardão pela fé. Ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei.
antes permaneceu firme por aquele que é invisível. Sabe o que ele falou? Eu vou abrir mão de tudo isso aqui. Eu vou abrir mão, eu não quero nem saber, eu vou abrir mão dessas coisas, porque eu creio que Deus tem uma transformação na minha vida. E eu pergunto para você, tem alguma coisa que você está disposto a abrir mão? Ei, moça, você que está me ouvindo aí, eu pergunto para você, você quer ser transformada? Você já ouviu isso muitas vezes na sua vida. Tá bom, eu te pergunto, o que você está abrindo mão na tua vida para que Deus faça algo sobrenatural na tua vida? Faz uma listinha aí do que você quer abrir mão. Abre mão de alguma coisa. Ah, mas isso aí para mim é. E tem gente que vai falar um monte de coisa, mas eu digo para você, tem um lugar aí na sua vida que não é teu. Tem um espaço aí que não te pertence, e você já colocou outra coisa aí no lugar. Mas Moisés, ele falou assim, olha, eu decido ser maltratado lá no deserto, junto com o povo, do que usufruir prazeres. Então, os prazeres, aquelas coisas todas, mas quem sabe, num processo de transformação, você vai perder algum desses prazeres, algumas coisas aí que... E você vai falar, puxa vida, isso aí já está causando um mal em mim. É para causar mesmo, é para você ficar mal, é para você ouvir umas coisas. E eu quer saber de uma coisa? Essa palavra, às vezes a gente prega para a gente também. Não é para o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. Então, Moisés, ele falou, eu decido, eu vou para lá, eu posso ser maltratado, eu posso apanhar, mas é o seguinte, eu não vou ficar mais nessa situação não. Daqui, eu não quero voltar mais. Ele não queria voltar. Até quando Deus encontra com ele, falou, não, para lá eu não volto mais. Mas foi uma direção de Deus para que ele terminasse o que Deus tinha começado a fazer na vida dele. E ele falou assim, eu não vou ficar amedrontado o que vem por aí. Eu nem quero saber, Deus está na minha vida, Deus está comigo, e é o seguinte, eu vou abrir mão de algumas coisas. Então, pergunta para o Espírito Santo, o que você tem que abrir mão na tua vida? O que você, talvez é de umas amizades, talvez você tenha aquelas amiguinhas suas lá, talvez você tenha aqueles relacionamentos que só te faz mal, e Deus está falando, abre mão desses relacionamentos, porque vão te fazer mal. Então, muitas coisas que pode ser que na sua vida tenha alguns segredinhos, que pode ser segredo, e isso impede você de ir em frente. Então, você tem que fazer como Moisés falou, eu me recuso a ficar nessa situação, mas eu quero também falar para o meu Deus, para o Espírito Santo, que eu quero servi-lo de todo o coração, e a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, é aquela oração que eu falei, que se você tem coragem de fazer, Senhor, faz a tua vontade. Ele fala, faz a tua vontade, eu vou acabar com esse namoro. Senhor, faz a tua vontade, eu vou tirar você desse lugar. Senhor, faz a tua vontade, eu vou mexer aonde você nunca teve coragem de mexer. Senhor, faz a tua vontade. É para fazer? Tem coragem de fazer essa oração? Se você tiver coragem, eu digo para você, essa palavra de ser transformado, não é uma palavra barata, é uma palavra cara, é uma palavra que implica uma mudança de vida. Esse texto que eu li para você, de Tiago, o texto começa assim, rejeitando toda a imundícia. Tiago 1, capítulo 1 diz isso, rejeitando toda a imundícia. Então tem coisa que é imundícia, tem coisa que não agrada a Deus, tem coisa que não é vontade de Deus. Mas, nesse processo da igreja, você sabe que nesses 2 últimos anos foi tanta crise, tantas pessoas fazendo tantas coisas. Agora, eu quero dizer para você, está disposto a abrir mão? Está disposto de lavar a roupa? E o Espírito Santo, ele quer saber de mim e de você. Se você está preparado a não viver mais debaixo desses negócios escusos. Isso é gastura, irmão. Isso é gastura, isso aí não vai trazer paz para a sua vida, isso aí vai te dar problema. Mas eu quero dizer para você, quando vem uma intimidade com Deus, quando vem uma intimidade com o Espírito Santo, eu digo para você, vem paz no seu coração, a paz que excede todo entendimento, vem sobre a tua vida, vem sobre o teu coração, e eu acredito o seguinte, que Deus, escute isso, que Deus quer colocar algumas coisas em ordem na minha vida e na sua vida, Deus quer colocar algumas coisas que estão fora do lugar, é como aquela coisa de você já saber, você tem aquele hábito, né?
você já faz as coisas por hábito, você já sabe o que você tem que fazer. Mas eu digo para você, quem sabe você vai orar e Deus vai quebrar todos esses hábitos aí da sua vida, e Deus vai dizer, eu quero que você mude na sua vida. Agora, eu quero falar algo que vai também depender dessa oração. É o seguinte, você tem medo de morrer? Eu não digo morrer fisicamente, porque todos nós vamos morrer. Agora, se você não tiver medo de morrer, se você está disposto a arriscar, que nem eu falei para você, como Moisés falou, isso aqui não serve para mim não, isso aqui não foi o que Deus preparou. Quando a gente perde o medo de morrer, de verdade, tem um relacionamento com Deus, você sabe o que vem em seguida? Vem um quebrantamento de Deus. Deus vem com o quebrantamento, você perde o medo de morrer, você se envolve com Deus, você se envolve com o Espírito Santo, Ele não deixa faltar nada na tua vida, e nunca vai faltar nada. Mas quando você perde esse medo, essa coisa de ficar pensando o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã, claro que a gente tem o nosso trabalho, tem a nossa vida, tem o dia a dia, eu não estou falando nada disso, eu estou falando que você tem que confiar em Deus, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas eu preciso ir para a presença de Deus com a minha vida, com o livro aberto. Falou, Senhor, pode olhar, tem área na minha vida aqui que precisava ser transformado, tem coisa que eu não deixei o Senhor transformar, mas agora eu deixo, eu orei, eu abri o meu coração, é revelação para a minha vida, como Pedro recebeu a revelação de quem era Jesus Cristo, mas nós precisamos passar por essas experiências, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer me ensinar uma coisa e ensinar para você, para que eu seja transformado de uma vez por todas. É de uma vez por todas que Deus quer transformar a minha vida. E para terminar a mensagem, eu vou dizer duas coisas para você. Quer aprender a morrer? Porque a gente precisa aprender como é que faz, né? Então, tem duas formas de morrer. Diga para você mesmo, tem duas formas de morrer para ser transformado. Porque a mensagem é o seguinte, recebendo a revelação de Jesus na nossa vida, seremos transformados. Sabe como? Nós temos que morrer. Então, eu vou te mostrar as duas formas de morrer. Primeiro, a primeira forma é quando você morre mal. É que nem você morre assim com as prestações da Casa da Bahia. Fala, eu vou morrer de 12 vezes. Vou morrer um pouquinho hoje, eu vou morrer um pouquinho amanhã. Pois é assim, vai morrendo aos pouquinhos. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque quando você decide a morrer, você tem que morrer de uma vez. E quando a gente morre mal, o velho homem, ele vai... Você não mata ele de uma vez. Você fala assim, velho homem, eu vou acabar com você hoje, porque a plenitude do Espírito Santo vai vir sobre a minha vida, e eu preciso morrer, eu preciso deixar algumas coisas que tentam destruir a minha vida. É o medo, é a insegurança, é coisas escondidas, é autossuficiência, você não arrisca nada. Você fala, não, então eu vou deixar esse pecado aqui um pouquinho, eu vou deixar essas coisas aqui, sabe? Desse jeito, você morre mal. Às vezes nem morre, porque a carne fica lá, ela fica insistindo que você continue dessa forma. Morrendo mal, você morre assim. Ah, bispo, então como é que morre bem? Morre bem quando você decide que o Espírito Santo pode tomar o controle da tua vida, e você faz você dá uma olhada no balde da sua vida, tem um monte de coisa ali que você fala, eu vou jogar tudo isso fora, eu vou levar a minha vida mais a sério, eu quero ser transformado numa outra pessoa, a minha reação vai ser diferente. Senhor, eu quero morrer, eu quero receber uma direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele vai ter acesso à sua vida. Aí vem o quebrantamento. Você percebe que gente quebrantada não é orgulhosa? Gente quebrantada, que quebrantou já chora. Você fala, tinha isso na sua vida? Ele fala, tinha. Você fala, mas você fazia isso? Ele fazia. Ele fala, você tem um tempo? Tenho. Rapaz, tem tanta coisa. Espera aí, fica aí que eu preciso te contar mais coisas. Não é mais vergonha para ele ficar contando as podridão, a sujeira da vida. Não. Aí o cara morre de uma vez e dá liberdade para o Espírito Santo. Então, eu quero fazer uma oração com você agora. Eu quero que você ore comigo. Uma oração para consagrar a tua vida. Uma oração de consagração da sua vida, do teu ministério,
desse tempo que a gente tem vindo para a igreja, estamos retomando agora o presencial aos poucos, mas é tempo de chegar aqui na presença de Deus, falou, Senhor, ó, eu não quero morrer aos poucos, não quero morrer de uma vez, para ser quebrantado, para ser transformado, para que o teu poder toque a minha vida, e eu faça muitos discípulos, e eu toque a vida de muita gente, né? Uma perguntinha, no tempo da pandemia, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Né? Quantas pessoas Deus te usou para que as pessoas ouvissem a palavra da verdade que está no teu coração? Então, vamos avaliar isso. Ah, bispo, nada, não tenho nada para contar, mas vamos fazer isso agora? Vamos retomar o discipulado, vamos retomar a palavra da verdade, vamos ser instrumento de Deus na vida das pessoas, vamos tocar as pessoas. Tem pessoas que precisam ser transformadas. Agora, nesse momento aqui, tem gente morrendo, tem gente querendo se matar. Tem tanta coisa acontecendo. E nós aqui, a Bíblia diz que Deus espera, o mundo espera com grande expectativa a transformação dos filhos de Deus. Deus quer transformar a tua vida para tocar a vida de muita gente. E eu quero dizer para você, o Espírito Santo, o Espírito de Deus quer tocar a tua vida. Esses dias eu fui no Brás ali comprar uma roupa com a Valéria, semana passada, e estava lá uma mulher do Haiti. Eu fui comprar e eu falei, você é africana? Ela falou, não, eu sou do Haiti. Eu falei, tá feia a coisa do Haiti lá, né? Ela falou, olha, eu tenho tantos parentes morrendo, e começou a falar. E eu falei assim, e você está aqui? Ela falou, tô, faz 2 anos que eu vim fugida de lá, mas para mim está tudo bem. E eu falei, e Jesus já é Senhor da sua vida? Ele olhou para mim, eu falei, ó, Jesus quer entrar na tua vida agora, Jesus quer entrar no teu coração. Aquela mulher que estava vendendo uma roupa começou a chorar ali, e eu falei, olha, se prepara porque Deus quer usar a sua vida para tocar a vida de muita gente. Eu quero dizer para você, meu irmão, não perca a oportunidade de tocar a vida de alguém, de falar a palavra de Deus, a palavra da verdade, a revelação de Deus na tua vida vai gerar transformação na vida de muita gente, ou no ônibus, no seu trabalho, aonde você for, em nome de Jesus, irmão, vamos pregar o evangelho, vamos pregar a palavra da verdade, tem tantas pessoas sofrendo, agora é o seguinte, Deus quer usar você, agora quem sabe do jeito que a coisa anda, tem alguma coisa que você vai dizer, vai ter que morrer na minha vida. Essa pessoa vai ter que morrer. Então, tenha coragem de orar a oração do Pai Nosso, faz a tua vontade. E se ele falar, eu vou fazer, mas algumas coisas aí eu vou mudar. Talvez vai ter que mudar alguma coisa que vem fácil na sua mão, quem sabe tem algum esquema, quem sabe tem alguma coisa que não agrade a Deus. Mas eu digo para você, esse é o caminho do quebrantamento. Esse é o caminho que Deus vai te usar com poder. Esse é o caminho de abrir mão para que o evangelho seja claro, como você olha no espelho e você fala, olha, eu posso olhar com clareza porque eu estou sendo transformado pelo poder de Deus. Amém? Então, ore comigo aí. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3, já. Quero fazer uma oração comigo, com você e diga assim, meu Deus e meu Pai, eu decido que Tu és o meu Criador, o meu ajudador, o meu Salvador. Tu és aquele em quem eu coloco a minha fé, a minha esperança. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo Espírito Santo que nos foi dado para sempre. Clamo pelo Teu favor, favor imerecido na minha vida, em cumprimento da Tua palavra. Eu elevo os meus olhos aos céus e glorifico o Teu nome pela Trindade. Meu Deus e meu Pai, nessa oportunidade, que o Espírito Santo venha sobre o meu coração com um desejo ardente de mudança, de transformação. Espírito Santo, cada vez mais eu quero ser conduzido pelos Teus caminhos. Meu Pai, eu confio no Teu favor, eu confio na Tua misericórdia, eu dou graças, eu dou glórias a Ti por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Senhor, e eu quero dizer que a partir de hoje eu quero ser transformado pelo poder da palavra que é Jesus, e Jesus é a palavra. Senhor, eu oro a Tua vontade na minha vida e declaro que nenhuma consequência vai me impedir de servir em espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe, ore e depois você vem falar comigo aqui para a gente trocar uma ideia para ver como é que ficou a coisa. Mas eu digo para você, você escolheu a melhor parte, orar a vontade de Deus na sua vida, hein? Beijo no coração.